Fala pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos para falar um pouco sobre geografia e hoje em especial vamos falar sobre a região Nordeste e os aspectos físicos, tá pessoal? Só para lembrar, a região Nordeste ela possui 9 estados, entre eles o Alagoas, Bahia, nosso Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e o Sergipe, tá certo pessoal? Com um clima de altas temperaturas, estações secas e chuvosas ao longo do ano, tá certo? Com predominância do clima tropical, que com duas variações, o clima tropical semiárido e o clima tropical litorâneo, tá certo, pessoal? Nesse mapa aqui a gente consegue perceber, nessa coloração laranja, o clima tropical, ok? Em amarelo a gente tem o clima tropical semiárido e na parte aqui do verde a gente tem o clima tropical litorâneo. E essa parte vermelha, apenas aqui no Maranhão, a gente consegue perceber o clima equatorial úmido, tá certo? A grande diferença do clima tropical semiárido para o clima tropical litorâneo é que o clima tropical semiárido possui poucas chuvas, tá? E essas chuvas também são irregulares. Já o clima tropical litorâneo, as chuvas acontecem no inverno, diferente do clima tropical. Tá certo? Provavelmente isso por influência do Oceano Atlântico, das massas oceânicas, tá certo? Nós temos aqui a caatinga, né, como uma formação vegetal adaptada à estiagem, ou seja, estiagem é a falta de água, certo? É a seca, certo? Com partes pequenas, né, o porte pequeno dessas árvores. O juazeiro, né, é uma exceção, né, o juazeiro tem um porte médio e as folhas ficam verdes ao longo do tempo, tá? Essa árvore bem típica aqui de nossa região. Na caatinga elas se dividem nas arbustivas e nas herbáceas, tá? As arbustivas, a gente tem aí, por exemplo, os cactos com os espinhos, pequenas folhas, tá? E essas características marcantes desse tipo de vegetação da caatinga. Já as herbáceas sem troncos, né, e os galhos finos e ficam rasteiras ao solo. Tá ok, pessoal? Esse sertão nordestino, né, com clima tropical semiárido, com baixo volume pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuvas, altas temperaturas, consequentemente uma elevação de índice de evaporação muito alto também, né? A Caatinga, nós temos aí 23 milhões de habitantes vivendo nesta Caatinga, tá? Então é isso, essa é a nossa região, a região Nordeste, tá pessoal? E não existe uma explicação exata, né, para as poucas chuvas. Uma delas é a circulação do ar da atmosfera. Então as massas de ar úmida que estão em direção para a região Nordeste acabam se perdendo água ao longo do seu trajeto. E isso é uma das explicações pela falta de água ou a escassez de água, né, pela irregularidade também de água aqui no Nordeste. Se tratando da hidrografia, né, nós temos aí com a seca, né, os rios eles seguem e passam a alimentar as partes subterrâneas, chamamos isso de rios intermitentes ou rios temporários, tá? Com um exemplo aí, por exemplo, do rio Cariús, aqui de Nova Olinda, ok pessoal? E a população ela acaba usando poços cavados ou na beira dos rios, né, na margem dos rios, ou também em outros espaços com os poços profundos, certo? Temos a exceção aí do Rio São Francisco, que ele é permanente e nasce lá em Minas Gerais, tá? O Rio São Francisco, ou o Velho Chico, tá pessoal? Os ribeirinhos utilizam para pesca e para agricultura, mas muitas empresas também se utilizam aí para fruticultura, tá? Pernambuco, aí na Bahia também, na questão de Juazeiro, em Petrolina, é muito utilizado aí para a questão da fruticultura, tá? A produção de energia também, nossa energia vem do Rio São Francisco e projetos de irrigações mais diversos, tá certo? Com um grande projeto também da transposição do Rio São Francisco que vai alimentar aí parte do Nordeste. Para uns um problema, para outros uma solução, tá? E os problemas reais de fato do Rio São Francisco, ou melhor, da hidrografia desse rio, corresponde aí ao assoreamento, né, que é o acúmulo de sedimentos ao longo do rio, o desmatamento das matas ciliares e também a poluição, tá certo? Esse Nordeste tão bonito, no seu passado colonial, ele foi marcado pela arquitetura, né? Ainda hoje nós conseguimos ver em São Luís do Maranhão, por exemplo, em Recife ou em Salvador, na Bahia, tá? Essa arquitetura deixada pelos
colonizadores, tá? Os canaviais, as usinas produtoras de açúcar também, tá? As fundações das vilas e as cidades se deram ao longo do litoral do Nordeste, tanto que a maioria das capitais nordestinas estão localizadas no litoral, tá certo? Uma observação: os colonizadores, pessoal, eles queriam defender o litoral, né? Defender o território, e também auxiliar também para o envio do pau-brasil, envio da cana-de-açúcar, entre outras mercadorias, tá? E também a chegada dos utensílios vindos da Europa. Já no século XVI, né, o poder econômico e político se dava para quem tinha de fato a cana-de-açúcar nas mãos, tá certo? A organização do Nordeste neste século XVI, se dava aí a economia, em especial a cana-de-açúcar, tá? O desenvolvimento dessa monocultura e a formação de latifundiários, que eram pessoas com grandes quantidades de terras, tá certo? O trabalho com pessoas escravizadas que vinha da África, o solo do litoral, o solo de Massapê, né, perto do litoral, era muito bom para a questão da cana-de-açúcar, né? Ser próximo do litoral também é bom para enviar mercadoria para a Europa, também receber os escravos que vinham da África e tal. Então tudo isso proporcionou essa organização do Nordeste no século XVI, com o advento aí da cana-de-açúcar, certo? E em seguida o gado também entra nessa economia, em primeiro momento como força motor nos engenhos de cana-de-açúcar, para transportar também essa cana-de-açúcar até a parte litorânea, né? E o abastecimento de carne de couro. E depois ele vai adentrando ao Nordeste, os espaços onde não se plantava cana-de-açúcar, e aí tem os momentos de charqueadas, né? A carne de charque, tem um momento também aí de que o Nordeste acaba se utilizando do gado também nesse momento, tá? Então um grande símbolo desse gado também é o vaqueiro nordestino, né? Tem o vaqueiro, tem o gado também que marca de forma bem simbólica o nosso Nordeste. E temos também a decadência econômica do Nordeste, né? No século XVII, a gente tem aí, por exemplo, a cana-de-açúcar passa por uma crise, certo? Em especial por conta das Antilhas, que passa a vender de preço menor essa mercadoria, e o Nordeste perde aí, portanto, o mercado europeu, tá? No século XIX, o algodão que estava em ascensão no Nordeste sofre também por conta da concorrência com os Estados Unidos. E aí o pessoal começa uma migração muito forte para o centro e para o sul do país, por conta da alta na mineração. O ouro e as pedras preciosas estavam em alta lá no centro e no sul do país. E é isso, pessoal. Falamos um pouco hoje sobre a região Nordeste, aspectos físicos. Não esqueça de dar aquele like no nosso vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.